Fala pessoal, tudo certo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre função modular e sobre os seus gráficos, né? Na verdade, a função modular em si é uma coisa muito simples, né? A gente não vai nem trabalhar muito com ela aqui, e mais com as suas aplicações em outras funções, né? Tipo a composição com a função modular, né? Que é essa análise gráfica que a gente vai fazer aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Eu posso começar definindo a minha função modular, certo? Qual é a definição de função modular? Cara, nada mais é do que você aplicar o módulo na função identidade, né? Eu tenho aqui uma função f de r em r, tá? Tal que f de x é um módulo de x, certo? Eu aplico o módulo no x e aí eu obtenho a minha função modular. Tá? Eu consigo escrever essa função aqui, ó, da forma aberta, né? Em sentenças abertas. Posso falar, ó, f de r em r, tal que, quem é o f de x, né? Ele vale x se o x for maior ou igual a zero, ou ele vale menos x, caso contrário, né? X menor que zero, tá? E é evidente que eu tenho aqui agora, eu não sou mais capaz de montar o gráfico da minha função observando o módulo, né? Porque eu vou ter que separar em dois casos para poder trabalhar com a função em um pedaço que vai ter uma lei de formação e consequentemente vai ter o seu gráfico, e aqui uma outra função que vai ter um gráfico diferente, não é? Mas dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Se eu for construir o gráfico da função f de x igual a módulo de x, vê se não vai ficar assim, ó. O que eu estou pensando aqui, ó? Eu tinha uma função inicial. Vou fazer assim, ó. Eu vou definir a função modular como uma outra letra, tá? Minha função m. M de modular. Tá? Tanto faz qual é a letra que você define, isso não faz muita diferença. Estou definindo isso aqui, ó, m de x, tá? Quem é m de x? É o módulo, tá? Eu tinha uma função inicial aqui, ó, que eu vou fazer de azul, tá? Que era essa daqui. Que função é essa? É a minha f de x igual a x, tá? É a função identidade, tá certo? Aí, ó, o que a função modular faz? Você aplica o módulo na função, né? Então, quem é o módulo desse cara, ó? Vou escrever assim, ó. M de f de x é igual ao módulo de x, né? É a composição de m com f que dá o módulo de x. Quando eu faço essa composição, o que eu estou fazendo aqui, ó? Quando a minha resposta é positiva, né, o módulo de x é igual a x. E quando a minha resposta é negativa, eu estou rebatendo esse cara para cá, ó. Tá vendo? É claro que eu consigo ver, ó, que função é essa, a f de x igual a x. E essa, f de x igual a menos x. Bissetriz dos quadrantes pares, perdão, bissetriz dos quadrantes ímpares e bissetriz dos quadrantes pares. Então a minha função final, ó, esse cara fica pontilhado, e eu tenho essa função aqui, ó. Aqui tá em cima, né? Estou representando uma aqui do lado do outro, mas está uma em cima da outra. Tá? E agora ela vem para cá. Certo? E essa função aqui, ó, é o seu módulo, m de x. Tá? Tranquilo? Função modular é isso daí. Agora, é evidente que você pode brincar à vontade, né, com essas composições de função, não só da função identidade, porque aqui eu estou falando que é m de x, né, que é o módulo de x, e aqui é m de f de x. Por que está dando a mesma coisa? Porque o meu f é a identidade, né, f de x é igual a x, então m de f de x é o m de x, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos falar de gráficos. Até o talo agora. Até o talo.
Aí, ó. Vamos começar com os mais tradicionais, depois a gente dá uma inventada aqui. Bom, vamos lá. Olha esse exemplo 1 aqui, ó. Que na verdade vai ser um exemplo mais geral, que é o f de x igual ao módulo de x, mas eu vou colocar um número qualquer aqui, tá? Mas isso não faz muita diferença. Deixa eu colocar um número menor, que aí o nosso gráfico fica um pouco mais enxuto. Vou botar aqui f módulo de x mais 2, tá? F de x é igual ao módulo de x mais 2. Repara no seguinte aqui, ó. Repara no seguinte aqui. Cadê minha caneta? A caneta sumiu? Achei. Repara no seguinte aqui, ó. Concorda comigo que f de x igual ao módulo de x é essa função aqui, né? Quando eu faço o módulo mais 2, eu estou pegando essa função e estou subindo ela de 2 unidades, não é? Quando eu faço o módulo mais alguma coisa, eu subo dessa coisa. Quando eu faço o módulo menos alguma coisa, eu estou descendo essa coisa, tá? Eu vou até mudar aqui, ó. Eu vou chamar essas funções aqui, ó, de g de x. Essas que vão aparecer agora aqui, porque a gente vai analisar a função inicial. Tá? O que eu estou fazendo na verdade, ó? Eu estou falando o seguinte, ó. Não, deixa f mesmo. Deixa f mesmo, que eu vou chamar de m a outra. Então tá tranquilo. Deixa assim. Essa função aqui, ó, é o meu módulo de x, não é? Certo? Então quem que é f de x? É eu pegar o módulo de x, ó, é eu pegar uma função e somar 2 unidades. Isso não é a translação vertical? Somo 2 unidades, ó. Então, o que a gente está falando aqui, ó? A gente está falando disso, ó. Eu tinha antes aqui, ó, o meu módulo de x, ó, que eu já vou até desenhar ele tracejado, tá? Eu tinha antes aqui o módulo de x. E agora eu estou subindo 2 unidades e estou chegando aqui, ó. Quanto é que vale o f de 0? O f de 0 não vale 2, ó? Tá aqui. Tá aqui. 2. O que vai fazer a minha função agora? Vai fazer isso, ó. Né? E toda vez que você medir esse comprimento aqui, ó, esse tamanho, vai dar 2 unidades, né? Certo? Tranquilo? Na verdade, o que você está fazendo aqui, ó? Você está fazendo o seguinte, ó. De uma forma geral, né, considerando k maior que zero, tá? Considerando k maior que zero, o f de x mais k, você vai subir k unidades, não é? E o f de x menos k, você vai descer k unidades. É isso que você faz, tá? Agora, e se por acaso fosse assim, ó? E se por acaso fosse assim? Exemplo 2. F de x é igual a quem? Módulo de x menos 2. Módulo de x menos 2. Repara que aqui a gente está falando da translação vertical. E agora a translação é horizontal, né? Como assim a translação horizontal? Repara, esse cara não é o módulo do x menos 2? Então eu posso escrever esse cara assim, ó. F de x é igual a m de x menos 2. Tá, e dando esse tratamento funcional é exatamente isso, né? Eu estou diminuindo 2 unidades no meu argumento da função, então eu jogo a função 2 unidades para frente, não é? Aqui, ó. Agora eu estou falando disso, ó. Agora eu estou falando disso, ó. De uma forma geral, né? Para k maior que zero, se você faz o f de x mais k, você anda k unidades para a esquerda.
E se você faz o f de x menos k, você anda k unidades para a direita. Tá? Então, ó, eu tinha qual função aqui? A função original, que é a função módulo, né? Ó, x e y, né? Aqui. Olha só. X menos k, x menos 2. Eu estou andando 2 unidades para a direita. Eu estava no 0, né? E agora eu estou aqui no 2. Ó. A minha função, ela estava aqui, ó. A minha função, ela estava aqui. E agora eu andei 2 unidades para lá e ela ficou aqui, ó. Essa reta paralela a essa, ó. E essa reta paralela a essa. Formando sempre aqui um ângulo de 90 graus, né? Por que um ângulo de 90 graus? Porque é x e menos x a nossa original, né? São as bissetrizes, então aqui é 45 e aqui é 45, né? Esse ângulo aqui é 90 graus. Tá certo? Uma outra forma que você tem de verificar que esse gráfico é assim, eu acho que é até mais simples, tá? É você fazer o seguinte, ó. Analisa a função de dentro, né? Porque o que você está fazendo aqui, na verdade? Você está aplicando o módulo na função x menos 2. Onde é que está a função x menos 2? Ela não estava aqui, ó. Certo? A função x menos 2 estava aqui. Qual era o ponto que ela cruzava aqui? Não era no menos 2? Esse ponto veio parar aqui em cima, agora é o 2, né? X e y. Certo? Na verdade, a gente começa a verificar aqui o seguinte, ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Uma coisa é eu fazer o f do módulo de x, né? E outra coisa é eu fazer o módulo de f de x. Certo? São duas coisas diferentes. Agora, repara no seguinte aqui, ó. Não, vou botar aqui em cima. Vou botar aqui em cima. Vou colocar aqui, ó, o gráfico do f de x, tá? O gráfico do módulo de f de x. E o gráfico do f do módulo de x. X, x, y, 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 x. Tá? Repara no seguinte aqui, ó, que se f de x é igual a esse cara, o módulo de f de x, na verdade eu estou fazendo isso, né? É o m do f de x. Eu estou aplicando o módulo em f. Aqui, ó, eu estou aplicando o módulo no argumento, né? Esse cara é o f do m de x, né? É o f do módulo de x. Esse cara é o módulo do f de x. Repara que é diferente, né? Por quê? Porque a composição de funções não é uma operação comutativa. Fog é diferente de Goff, né? Nesse caso, MOF é diferente de FOM. Mas olha só, se eu tenho uma função genérica aqui, ó, vamos considerar aqui um polinômio do terceiro grau, tá com A positivo. Assim, mais ou menos, tá? Esse é o meu polinômio do terceiro grau com A positivo. 3 raízes, tá vendo? Cresce para mais infinito e decresce para menos infinito. Beleza, 3 raízes reais, né? Quem que vai ser esse cara daqui, ó? O módulo dessa função. Eu vou aplicar o módulo na função e tudo que era negativo vai virar positivo, né? Então, essa parte daqui, ó. Essa parte daqui, ó, ela vai deixar de existir, ó. Eu vou trabalhar nela, né? E daqui para lá, ó. O que vai acontecer? O rebatimento, né? Esse cara vem para cima e esse cara vem para cima. A sua função, ela estava assim, ó. Certo? E vai acontecer o quê? Vai acontecer isso, ó. Isso vem para cá, isso vem para cá,
isso não existe mais. E essa é a sua resposta, tá vendo? Você rebate para cima. Agora, quando você aplica o módulo no x, né, o x que era negativo passou a ficar positivo. Então, ó, o que você faz? Você rebate aqui, ó, certo? Agora, se você trocar o x por menos 2, o módulo de menos 2 é 2, então vai ser o f de 2 também, né? Então, o que vale para cá vai valer para cá também, né? Então, ó, aqui eu tinha isso, né? E agora eu vou ter a mesma coisa para o outro lado. Vou ter a mesma coisa para o outro lado. Vamos ver se vai ficar a mesma coisa, né? Ficou parecido, tá bom. Ficou parecido, tá bom. Beleza? Aqui, eu tenho que verificar quanto que a função é negativa para rebater. Aqui, eu tenho que verificar quando o x é positivo para poder rebater para o outro lado. Tá? Repara no seguinte, né? Automaticamente, você constrói uma função par, né? Automaticamente, você constrói uma função par. Então, vamos fazer uma observação aqui. Vamos fazer uma observação aqui sobre essa construção de funções pares, né? Olha só, preste atenção. Eu quero analisar essa função aqui, ó, f. Eu quero analisar a paridade dessa função aqui, ó, f de módulo de x. Tá? O que eu tenho que fazer para verificar a paridade? Eu tenho que calcular o de menos x, né, e ver se é igual ou não. Só que concorda que o f do módulo de menos x, esse cara daqui necessariamente é igual a esse? Porque o módulo de x é igual ao módulo de menos x, né? Então, necessariamente, essa função é uma função par, essa daqui, ó. Necessariamente essa função é uma função par. Eu não posso dizer a mesma coisa dessa, né? Eu não posso dizer a mesma coisa dessa. Agora, se a função f for par, aí essa função vai ser par. E se a função f for ímpar, ela também vai ser par, ó. Portanto, ó, aqui, ó, sempre par, né? Sempre par. Agora, se f é par ou ímpar, então, o que eu posso falar? É evidente que essa função aqui vai ser par, né? Porque ela é par em todos os casos. Agora, essa função aqui, ó, se ela é par ou ímpar, né? Se ela é par, ó, tô calculando isso aqui, né? Deixa eu fazer um pouco maior. Vou analisar essa função aqui, ó, módulo de f de x, né? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o módulo do f de menos x, certo? Só que o módulo do f de menos x, ó, o f de menos x vai ser mais ou menos f de x, né? Porque ele é par ou ímpar. Então eu posso colocar isso aqui, ó. É o módulo de mais ou menos f de x. O módulo de mais ou menos alguma coisa vai ser o módulo da coisa, né? Aí, ó. Então, essa função aqui é par. Se a função é par ou ímpar, então essa propriedade aqui acontece. Tá certo? Tranquilo? Show de bola. Agora, eu poderia fazer uma outra brincadeira aqui, né? Que é o seguinte, ó. Eu calculei, ó, eu te dei o f de x, né? Calculei o módulo do f, calculei o f do módulo. Agora, eu poderia calcular também isso aqui, ó. Poderia calcular também isso aqui, ó. O módulo do f do módulo. O que você vai fazer, ó? X e y. O que você vai fazer? Qual que era a sua função original? Era essa aqui, né? Você vai fazer o passo a passo, né?
Você vai fazer o passo a passo. Porque, ó, primeiro pensa nisso aqui, ó. Quem é o f do módulo? Quem é o f do módulo? O f do módulo não é a paridade que você constrói? Então aqui, ó, essa parte vai sumir. Essa parte vai sumir e vai entrar isso aqui, né? Certo? Aí agora você fez a outra aplicação, né? Você aplicou o módulo nesta função. Então, o que estava embaixo, ó, vem para cima. O que estava embaixo vem para cima. E a sua função ficou assim, ó. Certo? É isso que você faz. Você vai aplicando o passo a passo, né? Construindo a sua função até você chegar na função que você deseja. Tá? Tudo bem? Dá uma olhada aqui, ó. Acabou não? E se eu tivesse isso aqui, ó? Dei exemplo 1, exemplo 2. Não me lembro se eu dei o exemplo 3, porque eu comecei a falar, eu acho que não, né? Agora é o 3. Depois disso tudo que a gente falou, né? Se eu tiver essa função aqui, ó. Se eu tiver essa função aqui, ó, f de x igual ao módulo do módulo de x menos 3, ó. Repara que se eu botar o mais aqui, ó, né, sempre que for o módulo de x mais alguma coisa, necessariamente esse cara é positivo, tá? Então não adianta nada eu colocar o módulo aqui fora, que eu não estou fazendo nada. Estou calculando um módulo de um número sempre positivo, então sempre vai dar positivo, eu vou tirar o módulo daqui, tá? Por isso que a gente analisa com menos, né? Porque olha só, como é que eu vou construir esse gráfico? X e Y. X e Y. Olha só. Módulo de x menos 3 é esse daqui, não é? Ó. Tô no meio, ó. Módulo de x está onde? Está aqui. Né? Menos 3. Desci 3 unidades. Aqui e aqui. Tá? Aqui vai cortar no 3 e aqui vai cortar no menos 3, concorda? Tá bom. Agora eu vou aplicar o módulo nessa função, então esse bico daqui ele vem para cima, né? O bico vem para cima. No 3. Esse cara aqui foi embora e acabou o seu problema, tá? Agora dá uma olhada aqui. Vou fazer ali em cima. Agora dá uma olhada aqui, ó. Exemplo 4. Exemplo 4 vai ser um pouco mais extenso, tá? A gente vai trabalhar com alguns casos aqui. Dá uma olhada, ó. Eu tenho essa função, ó. F de x é igual ao módulo de x menos 1 mais o módulo de x menos 2. Tá? Podia ser menos ali também, tá? Não ia mudar muita coisa a nossa análise, mas eu quero construir essa soma de módulos para a gente poder ver o que vai acontecer aqui. Repara no seguinte aqui, né? Aqui eu fico um pouco mais preso, porque eu tenho uma soma de módulos, né? Essa função, ela não é a translação nem a aplicação do módulo em uma função qualquer, é a soma de duas funções modulares, né? Então fica um pouco mais complicado. O que eu vou ter que fazer aqui, ó? Eu vou ter que estudar o sinal das funções, né? Repara no seguinte, ó. Repara no seguinte, eu tenho aqui meu eixo real, aqui está o 1 e aqui está o 2, né?
Por que eu estou colocando o 1 e o 2 ali? Porque é a raiz desse e a raiz desse, né? Tá? Quando o x ele é maior do que 2, quando o x ele é maior do que 2, concorda que as duas funções elas são positivas? As internas, né? O x menos 1 vai ser maior do que 0 e o x menos 2 vai ser maior do que 0. Na verdade, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou estudando o sinal das funções, né? Aqui. Botar aqui, ó, uma função f1 e aqui é uma função f2, tá? Então aqui tá o f1 e o f2, ó. Depois do 2, todas são positivas, né? Aí quando eu passo pelo 2, essa daqui vai trocar o sinal e a outra vai continuar positiva. Falei um negócio, escrevi outro. Essa troca o sinal e a outra continua positiva. E aqui agora a outra troca o sinal e essa permanece negativa. É isso que vai acontecer aqui, né, nesses intervalos. Tá? Então, para cada um desses intervalos, você vai ter que escrever a sua função como coisas diferentes. Por isso que você vai ter que separar em casos. Tá? Aqui, ó, primeiro caso. O que eu estou falando? Eu estou falando do x menor do que 1. X menor do que 1, ambas são negativas, então o módulo é menos ele. Tá? Então quem é f de x aqui? Ó? Concorda que vai ser, ó, menos x mais 1 menos x mais 2, né? Que é igual a menos 2x mais 3. Tá? Tô falando aqui que o f de x é igual a menos 2x mais 3. Tá? Aí depois, ó, eu vou para onde? Eu vou para x entre 1 e 2. Ó. Eu tenho f de x igual a quanto? Ó? Agora, o f1 é positivo, né? Então eu vou trocar ele por ele mesmo. X menos 1. E esse eu vou trocar o sinal. Menos x mais 2. Repara no seguinte aqui, ó. O x vai cortar com o x. Esse cara vai dar 1. F de x é igual a 1. A função é constante nesse intervalo, tá? A função vai ser constante nesse intervalo. E depois? Ué, para x maior que 2, o f de x, ó, aí é tudo positivo, né? Concorda que vai dar 2x menos 3? 2x menos 3, ó. Repara no seguinte, ó. Antes a função era essa. Antes a função era essa. E terminou com a função assim, ó. Por que isso acontece? Porque na verdade aqui, ó, quando você vai tirando os módulos das funções, que são funções lineares, né, e que tem coeficiente igual a 1, podia ser diferente, tá? Os coeficientes. Podia ser 2x menos 5 também aqui, não ia ter problema nenhum. Só que aí eu tenho que ver o somatório desses coeficientes, porque você vai entender agora, ó. Eu tenho uma briga de coeficientes, ó. Antes eu estava com os dois negativos, né? Então a minha função ela é decrescente, ó. Depois, quando eu transito aqui, ó, pela primeira raiz, quando eu passo para esse intervalo, eu tenho uma função com coeficiente positivo e a outra com coeficiente negativo. Não é? O que vai acontecer? Esses caras vão se cancelar e vai ficar 1. Vai ficar 1 não, né? Vai ficar constante. Deu 1 aqui porque nesse caso deu 1. Eu tinha uma função negativa, ó, os coeficientes começaram a brigar e agora ela está constante. Depois aqui, ó, o positivo vai ganhar mais força, né? E ela vai para cima. É isso que acontece. Aqui, ó, como é que é o gráfico dessa função? Ficou ruim esse lugar, né? Deixa eu botar esse eixo mais para cá. Aqui, ó. Para x menor do que 1 dá isso aqui, né? Quando x é igual a 0, quando x é igual a 0, a função vale 3, né? A imagem é igual a 3. Aí a função decresce, né? Quando x é igual a 1, né? Aqui é evidente, né, que eu dei mole. Eu tenho que considerar aqui, ó,
as igualdades, né? Ou eu considero na função de cima ou lá do meio, né? Tipo, ó, eu tenho que pegar um em algum lugar, né? Se eu peguei aqui, eu não vou pegar aqui. Eu tenho que pegar o 2 em algum lugar. Se eu peguei aqui, eu não vou pegar aqui. Tá? Mas aí, ó, para eu calcular o limite da função, né? Eu sei que ela vai ser contínua, eu posso pegar esse cara aqui, ó. Tanto faz, né? Mas eu sei que ele vai parar no 1, ó. F de 1 é igual a menos 2 mais 3, que é igual a 1. Então, quando x é igual a 1, vou jogar esse 3 mais para cima. Quando x é igual a 1, f de x é igual a 1. 1 aqui, ó. 1 aqui, ó. Olha o pontinho aqui. É isso que a minha função faz, né? Ela vem para cá, ó. E depois, do x igual a 1 até o x igual a 2, a função é constante, ó. Constante igual a 1. E depois? Depois, tudo que ela estava perdendo aqui, ela começa a ganhar, né? Aqui. Esse é o seu gráfico. Esse é o seu gráfico. Repara no seguinte aqui, ó. Repara no seguinte aqui, ó. Sempre vai ter um patamar? Sim e não. Para esse caso de uma soma de dois módulos, né? Uma soma de dois módulos assim, sempre vai ter um patamar, tá? Se os coeficientes forem iguais, tá? Por que que isso vai acontecer? Porque nessa sua briga dos módulos aqui, né, dos coeficientes, vai ter uma hora que vai empatar, né? Eu vou ter o menos um de um lado e o mais um do outro, né? Vai ter uma hora que vai empatar. Então esses caras vão se cancelar e a sua função vai ficar constante, tá? Agora, e se você tiver isso aqui, ó? E se você tiver isso aqui, ó? Uma soma de 3 módulos, tá? Uma soma de 3 módulos. Se você tiver uma soma de n módulos, o que muda é a paridade, concorda? O que muda vai ser a paridade. Se você tem aqui, ó, f de x igual ao módulo de x menos 1 mais o módulo de x menos 2 mais o módulo de x menos 3. Certo? Aqui, ó, vai chegar um momento que você consegue empatar, né? Aqui não vai ter como, né? Porque se eu tô aqui, ó, se eu tô antes do menos 1, os 3 são positivos. Perdão, os 3 são negativos. Se eu tô depois do 3, os 3 são positivos. Aqui no meio, né, que eu vou ter que colocar mais um zero ali, né, o x igual a 3, eu começo, ó, se eu tô aqui, ó, esse empata com esse e sobra 1, né? Se eu tô aqui, ó, esse empata com esse e sobra 1. Nunca vai dar para eu cancelar todos. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? Ó? Ao invés de eu vir aqui fazer um patamar e subir de novo, eu vou encontrar um bico e vai subir de novo. Não é? Eu vou encontrar um bico e vai subir de novo. Deixa eu... Repara que se você conhece isso, né, você perde muito menos tempo. Ó, porque olha como é que eu vou montar o meu gráfico agora. Ó. Olha como é que eu vou montar meu gráfico. X igual a 0. Né? Vou encontrar aqui onde corta o eixo. Ó. Por quê? Eu sei que as três raízes estão aqui, né? X igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Tá? Vou pegar o x igual a 0 para ver a inclinação quando chegar no 1. Ó. Se eu faço o f de 0, quanto que ele vale? Vai ser o módulo de menos 1, que é 1, mais o módulo de menos 2, que é 2, mais o módulo de menos 3, que é 3. Esse cara vai dar 6, tá? Então tá chegando aqui, ó. No x igual a 6. Tá? Quando eu faço o f de 1, esse cara vai dar 0, vai dar 1 mais 2, que é 3. Aqui, ó. Ele passa pelo 3, que é na metade, né? Ele passa pelo 3. Quando x é igual a 1, né? Não é nada aqui, nada aqui. Esquece. Ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó.
Aqui está o seu pedaço da função, tá vendo? Aí agora, para x igual a 2. Né? Então aqui f de 1 é igual a 3. Quanto é que vale o f de 2? Aqui, ó, vai zerar esse cara, né? Vai dar 1 mais 1, que é 2, né? O f de 2 é igual a 2. Então aqui, ó, perdeu mais força, tá vendo? Ele foi parar no 2, ó. Foi parar no 2. Então a minha função fez isso aqui, tá vendo? E pra cá? Ué, vai voltar pra cá. E depois? Vai crescer assim. Certo? Esse é uma parábola num gráfico aí de pouca resolução, né? Toda quebrada. Tá? É isso que vai acontecer. Quanto mais módulos você tiver, né? Mais inclinado vai estar para cá. Só que essa inclinação vai decaindo até você chegar aqui em algum ponto ou algum intervalo que é constante, tá vendo? E mínimo. E depois esse cara vai subir. Beleza? Tranquilo? A ideia é essa daí. Tá? Para finalizar, vamos fazer uma brincadeira com outras funções, tá? Porque assim, na verdade, isso aqui é infinito, né? Você pode ficar montando módulo aqui à vontade de todas as funções que você encontrar. Posso calcular o módulo do log, né? O módulo da exponencial, o módulo de uma parábola. O módulo da parábola faltou a gente falar, né? Uma pena. Deixa eu botar ele aqui logo. Depois a gente vai para aquela fase final. Né? Quero calcular esse módulo aqui, ó, o gráfico dessa função. F de x igual a x ao quadrado menos 5 módulo de x mais 6, tá? Só para não passar batido. Como é que é o gráfico dessa função? Bom, o x ao quadrado é a mesma coisa que o módulo de x, né? Ao quadrado. Então eu posso pensar no seguinte, né? Existe uma função inicial, tá? E eu estou aplicando o módulo nela, né? Certo? Tem uma função g inicial, ó. Quem é g? X ao quadrado menos 5x mais 6. Aí eu faço o seguinte, ó. G do módulo de x. Quem que é esse cara? Módulo de x ao quadrado, que é x ao quadrado, menos 5 módulo de x mais 6. Né? Estou aplicando o módulo no x. Esse cara daqui, ó, é o g do módulo de x. Então eu vou rebater o gráfico dessa função aqui, né? Acho que é por isso que eu não falei, né? Que não precisava. Quando você fala do caso geral, você mata todos, né? Isso é bom. X e Y, ó. Aqui, ó. Quais são as raízes? Soma 5 e produto 6. 2 e 3. Né? Aqui, ó. X igual a 2 e x igual a 3. Cadê o gráfico original? Ó? X igual a 0 passa no 6. Tá aqui. Certo? O que você vai fazer com esse gráfico? Vai pegar esse cara daqui, ó, e vai jogar pra cá. Esse é o seu gráfico. Ó. Esse cara some. Esse aqui é 2, aqui vai ser menos 2. Esse aqui é 3, aqui vai ser menos 3. Certo? Tranquilo? E se você fizesse, ó, se eu aplicasse um módulo aqui, ó, né? Aí eu tô falando que é o módulo do f do módulo, né? Aí essa parte ia subir. Essa parte ia subir aqui. Não é claro que elas têm a mesma altura, né? Porque é o vértice da parábola que foi deslocado para cá. Tá meio torto isso aqui, ó. Deixa eu dar uma consertada aqui, dar uma garibada. Ó. Pronto, ó, tá batendo no mesmo ponto. Tá? Agora sim a gente vai para alguns exemplos um pouco mais elaborados, digamos assim. Exemplo 7. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, f de x igual a
2 elevado ao módulo de x mais 1. Como é que é o gráfico disso? Bom, repara só, eu estou fazendo duas coisas aqui, né? Eu posso pensar na minha função original, que seria essa daqui, e eu estou somando uma unidade, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu começo de dentro para fora, né? Primeiro eu vou pensar no gráfico dessa função aqui, ó. Como é que é o gráfico da função? Eu chamei essa de f, né? Vou chamar ó, g de x igual a 2 elevado a x. Concorda que é isso aqui, ó? 2 elevado a x é esse gráfico, né? Deixa eu fazer de azul. É isso aqui. Não é? Agora, quando você aplica o módulo, você vai estar rebatendo, você vai rebater para cá, não vai? Certo? Que ponto que é esse aqui? Que ponto que é esse aqui? Não é 1, quando x é igual a 0, a função retorna 1. Né? Agora você vai subir uma unidade. Ah, tá. Então qual é o gráfico da minha função de verdade, né? O gráfico da minha função de verdade é esse daqui, ó. Deixa eu jogar ele mais para cá. Aqui é o 1, ó. Aqui é o 2. O gráfico está aqui, ó. Não é uma parábola, tá? Essas inclinações aqui são diferentes da inclinação de uma parábola. Tá, o que é importante aqui, ó? Que ele tenderia a 1, né? Ele tenderia a 1, tanto para um lado quanto para o outro. Só que ele não vai. Essa parte aqui ela sumiu do meu gráfico, né? Por quê? Porque eu peguei o lado de cá, rebati para cá, depois eu subi. Subi de quanto? Uma unidade, né? A assíntota não ia ser no zero? Ia ser y igual a 0, né? Agora ela é y igual a 1. Tá? E esse é o seu gráfico. Esse é o seu gráfico. Beleza? Vou fazer mais um para fechar aqui. Esse exemplo 8. Esse vai ser legal. Ó, vê se eu não posso construir essa função aqui, ó. F de x é igual a 2 elevado ao módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6. Tá? Estou usando a mesma função que eu usei da outra vez, que a gente já sabe as raízes, né? E aí fica mais fácil. Repara só. Como é que é o gráfico dessa função aqui, ó? Essa, ó. Vou chamar de f1 de x, tá? Quem é f1 de x? f1 de x é o módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6. Tá? Repara no seguinte aqui, ó. As raízes são 2 e 3, né? Essas raízes estão aqui, ó. 2 e 3. Então, ó, o gráfico da minha função seria assim, só que ele vem para cá, né? E essa parte aqui você desconsidera, né? Porque você está aplicando um módulo na função, você está rebatendo para cima, tá? Você está rebatendo para cima. Agora, o que acontece aqui, ó? Bom, a primeira coisa a se notar, né, é que você tem essa simetria aqui, né, em relação ao vértice do mesmo jeito, né? Essa simetria ela não deixa de existir, tá? Agora, quando x é igual a 2, quando x é igual a 2 e quando x é igual a 3, certo? A função ela se anula, né? E assume o valor mínimo dela. Qual é o valor mínimo dela? 0. Quando esse cara é 0, essa função vale 1. Então, o valor mínimo da função f é 1. Aqui e aqui, ó. 1 e 1. Tá?
para x igual a 2 e para x igual a 3. Beleza? Agora, o que você faz? Cara, se você fosse analisar a parábola, né? Se você fosse analisar a parábola, para alguns valores aqui abaixo seria menor do que 1, né? Porque seria o 2 elevado a uma potência menor que zero. Só que esse cara está indo para cima, né? Então aqui, ó, seu gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. A cara do gráfico é mais ou menos a mesma, né? A cara do gráfico aqui é mais ou menos a mesma, tá? Beleza? Acho que tá bom. Falamos de vários gráficos aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ficou um pouquinho extenso, mas ficou legal. Deu para falar de muita coisa. Como eu disse, eu não falei nem 1%, né? Porque é infinito. Você pode fazer isso aqui à vontade, com qualquer gráfico que você quiser, tá? E é sempre possível você fazer uma análise legal. Beleza? Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreve no canal se você gostou, curte o vídeo, compartilha com os amigos e até o próximo. Valeu!